Existe doença alérgica monogênica? É um paciente aqui que nos pergunta. A gente sabe que o que é uma doença monogênica, né? É uma pergunta interessante, difícil e que a gente vai tentar de alguma forma responder da maneira mais fácil possível. O que é uma doença monogênica? É uma doença hereditária monogênica que tem um gene envolvido somente, né? E a gente aprende que as doenças alérgicas, no geral, elas não são monogênicas, elas são poligênicas, são multifatoriais, são vários genes envolvidos, né? Então, por exemplo, um paciente com dermatite atópica, ele pode ter uma deficiência no gene que produz a filagrina, que são aquelas proteínas de adesão que juntam nossas células dermatológicas. Ele pode ter uma deficiência no gene também da asma, então ele pode ter uma, uma possibilidade maior de ter asmas mais graves, né, como a asma eosinofílica, né, e outros tipos de manifestações respiratórias. Então, assim, a doença alérgica, em tese, ela é poligênica e não monogênica. Mas existem algumas manifestações que envolvem um gene só, tá? E a gente precisa levar isso em consideração quando o paciente tem aquelas doenças alérgicas graves. Ah, meu filho é muito alérgico, ele não consegue melhorar com nada, ele tem praticamente um quadro clínico irresponsível a qualquer coisa. É muito difícil nós controlarmos a situação clínica dele. Ou eu tenho esse problema e assim vai, né? Esses são os relatos que nós recebemos dos pacientes todos os dias. Então, assim, nesse caso, há necessidade de nós fazermos investigação de algumas doenças. Então, por exemplo, a síndrome clássica da hiper-IgE, com a produção pela própria medula óssea do anticorpo da classe IgE, ela pode ser confundida com uma dermatite atópica, ela pode ser confundida com uma asma grave, ela pode ser confundida com vários tipos de doenças alérgicas, mas a questão toda não é a sensibilização que o paciente teve através de alérgenos, mas sim a forma natural que ele tem na própria produção desse anticorpo da classe IgE. A sua medula óssea, independente se ele está num ambiente com muita poeira, ácaro, mofo, ou se ele fizer uma restrição alimentar bastante completa, ampla e restrita daqueles alimentos, supostos alimentos que estariam causando o problema dele, ele ainda continuaria a apresentar os mais diversos sintomas. Por quê? Porque a sua medula óssea, ela naturalmente ela é programada para produzir muito anticorpo da classe IgE. Ela é programada para produzir muitos clones, ou pelo menos células tronco, né, que vão levar à produção de linfócito B. E esse linfócito B, por assim dizer, esses clones de linfócito B vão produzir muito anticorpo da classe IgE, levando então o paciente a desenvolver a chamada síndrome da hiper-IgE, tá bom? Que são justamente síndromes autossômicas negativas e que estão muito relacionadas com a alteração do fator de transcrição STAT3, né? E pode haver também imunodeficiências combinadas, né? Cardio-11-hepatias, que também são situações que levam a essa situação com alteração do gene CARD11. Então, precisamos sempre pensar nessa possibilidade. Então, essas são as possibilidades realmente de doenças monogênicas e que poderiam estar acometendo o seu quadro clínico, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.